Senhor Deus, Pai, que apresenta a vida do teu servo, Senhor, que o Senhor possa abençoar ele mais e mais, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, abençoar a sua família, que o seu ministério venha sobre pessoas, Pai amado. Oh Deus maravilhoso, que nós possamos estar atentos à tua palavra, que nós possamos entender e compreender a tua palavra, Senhor. E desde já, Pai, eu te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão. Irmão Marcelo é uma bênção, glória a Deus. Vamos ver se eu consigo, transmitir essa palavra ao seu coração nesta noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Quero dizer que é muito importante você ter chegado até aqui nesta noite. Hoje à tarde eu estava em casa, refletindo. Sabe, irmão, existe um perigo muito grande de nós sermos raptados da presença de Deus e a nossa vida ela seguir por um vale, aonde a gente se perde nesse vale e a gente não consegue voltar-se novamente para Deus. E a nossa vida, ela passa a estar em um turbilhão de coisas, muitas delas ruins, negativas, e que vão sempre levando a pessoa a se conformar com aquela situação, sem disposição de lutar para vencer os seus desafios e voltar para estar em plena comunhão com o Senhor. É um perigo, irmãos, a gente ir conquistando as coisas e essas coisas irem nos possuindo, como se elas fossem mais importantes do que Deus na nossa vida. E hoje, irmãos, a gente tem visto as pessoas serem possuídas, assaltadas e tomadas pela sua vida secular. E nós temos, irmãos, exemplos. Nós temos exemplos. Você viu o que está acontecendo lá em Los Angeles, na Califórnia? Você viu? Você viu que na entrega do Oscar, do Globo de Ouro, as pessoas estavam lá, isso parece que foi no dia 5 de janeiro, e as pessoas estavam lá, e aí estava mostrando o placar. Quantas daquelas pessoas estavam dando graças a Deus? Quantos estavam reconhecendo Deus? E o placar dizia, 0 para Deus. E depois desse dia, você viu o que aconteceu. Irmãos, uma devastação. Vários atores, várias celebridades, várias pessoas. Imagine, irmão, casa de 50 milhões queimada. Kamala Harris, vice-presidente, teve a sua casa queimada. Mel Gibson, aquele ator lá de Coração Valente, vários outros filmes, e ele diz, hoje a minha casa morreu. E ele é uma pessoa, irmão, temente a Deus, mas é assim, irmãos, se você está no lugar aonde o mal está reinando, e vem um juízo sobre aquele lugar, irmãos, o juízo vai e alcança todos. Porque a Bíblia diz que a ocasião de começar o juízo
pela casa de Deus é chegado. E a Bíblia diz, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, meus irmãos, nós precisamos estar bem atento aos acontecimentos que estão se dando neste mundo. E hoje, irmãos, essa palavra que nós trouxemos de manhã, nós queremos trazer para você um alerta. E o tema é Deus, o Deus que vê. Deus estava vendo aquelas pessoas debocharem, brincarem, fazerem gozação, porque ninguém estava agradecendo a Deus, reconhecendo Deus. Deus estava vendo. Irmãos, nosso Deus é um Deus que vê. O que Deus está vendo agora no seu coração? Como está o seu coração diante de Deus? O que você planejou? Porque tem gente que ela diz assim, eu vou dizer para o papai que eu vou para a igreja. Aí ela vem e chega até a porta da igreja. E aí ela vai e desvia o caminho. Duas mocinhas que vinham aqui, elas vieram num culto de manhã, nunca mais elas vieram. Uma mora bem distante, e ela vinha. E aí ela veio para a igreja, chegou, entrou, e depois ela saiu com outra, e até hoje nunca mais ela voltou. Mas Deus está vendo. Irmãos, abra aí em 1 Samuel capítulo 16. Deus havia enviado o profeta Samuel à casa de Jessé para que pudesse ungir o novo rei. Tá vendo? Isso é ruim para a gravação aí do irmão Sérgio. Por isso que há um ditado que diz assim, não troque um amor velho por um amor novo. Porque o velho funciona novo. Meus irmãos, 1 Samuel capítulo 16. Deus havia mandado o profeta Samuel ungir o novo rei. Deus disse para ele, olha, tu vai a Belém, vai à casa de Jessé, e lá você vai, convidar eles para o sacrifício. Porque lá eu me provi de um rei. Irmão, havia um rei que estava no trono, mas esse rei, por causa da sua desobediência, ele foi rejeitado. E então Deus está olhando para uma casa, que é a casa de Jessé, e lá Deus havia encontrado um jovem, pré-adolescente, adolescente ou jovem, na faixa dos 16 anos de idade, 17 anos de idade. Um jovem, obediente aos pais, temente a Deus, que louvava e adorava o Senhor, que cuidava das ovelhas do seu pai. Esse era o jovem. E Deus diz, vai lá, porque lá eu encontrei um rei. Irmão, Deus está olhando para a sua casa e para a sua família. O que Deus está vendo? Será que Deus pode dizer assim? Lá na casa do irmão, lá na casa do fulano, eu encontrei um jovem de caráter, uma moça, sabe? Uma moça que é um ouro. Será que eu encontrei ali uma missionária ou um pastor? Será que eu encontrei um homem de bem, correto? Então veja só, irmãos. Quando Samuel chegou lá, diz a palavra de Deus, Deus orientou ele a convidar Jessé. E aí
né? Vieram então os homens os cidadãos, né? Os anciãos daquela cidade. A palavra de Deus fala, né? Saíram ao seu encontro os anciãos, está no verso 4, tá? E quando ele chegou lá, que os anciãos viram aquele profeta ali, eles ficaram com medo, eles ficaram assustados. O que faz um profeta de Deus aqui nesta cidade? E eles perguntaram: é de paz a tua vida? Verso 5, irmãos. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E a Bíblia diz que ele santificou, né, a Jessé e a seus filhos, e os convidou também para o sacrifício. Verso 6. Sucedeu que entrando eles, os filhos de Jessé, viu Samuel Eliabe e disse consigo: olha a visão do homem e olha a visão de Deus. Então o que Samuel estava vendo? Estava vendo um homem alto, forte, de boa aparência. Diz aqui, ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus disse para ele: epa, para aí. Porém, o Senhor disse a Samuel, verso 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. E Deus diz: porque o Senhor não vê como vê o homem. Eu cheguei aqui todo bonito, né? Você chegou aqui todo bonito, toda bonita, né? Alegre, sorridente. Eu posso até dizer assim, você pode dizer assim: poxa vida, tá elegante, tá bonita, né? Tá diferente. É a visão do homem. Mas é Deus quem está vendo o que está no seu coração. Porque a Bíblia está dizendo: o Senhor não vê como vê o homem, vê a aparência. Nós estamos vendo a aparência. Mas a Bíblia diz assim: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Porém o Senhor, Deus vê o que Deus está vendo agora no seu coração. Que tipo de mulher Deus está vendo em você agora? Que tipo de jovem Deus está vendo em você agora? Que tipo de filho é você aos olhos de Deus? Que tipo de filha é você aos olhos de Deus? Porque, irmão, todos nós queremos, né? Acreditar que diz assim: todos nós queremos estar bem na foto, né? Todos nós queremos estar bem na foto. Como diz o ditado: eu não quero que ninguém queime o meu filme. Mas, irmãos, é Deus que vê o que está no nosso coração. Então, o Deus que vê, nós temos um Deus que vê. O que Deus está vendo na humanidade? O que Deus está vendo? O que Deus viu ao longo da história do homem, que a Bíblia revela? O que Deus viu? O que Deus vê? Como Deus está vendo? Sabe, irmão, muitas vezes nós escondemos nossos atos, nós camuflamos. Mas Deus, irmão, Ele vê tudo. As ações motivadas do coração podem representar a influência maligna de uma mente que recusa assumir a verdade, pelo orgulho de sua consciência culpada, que rejeita Deus no controle de sua vida, vivendo uma vida de aparência. Irmão, quantas pessoas estão vivendo uma vida de aparência? Estão mostrando aquilo que elas não são. Mas é Deus quem sabe quem você é de verdade. É Deus quem sabe quem você é por dentro. É o Senhor, meu irmão.
O salmista, irmãos, ele tinha consciência do olhar de Deus, da visão de Deus para ele. E ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Alguém que está reconhecendo Deus e está dizendo: Senhor, eu quero estar debaixo da tua direção, debaixo da tua permissão, debaixo da sua vontade, debaixo, Senhor, do seu querer. Primeiro tópico: Deus vê o coração e não a aparência. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo, irmão, com que intenção você saiu de casa hoje. Foi para buscar a Ele? Foi para adorar Ele? Foi para estar na presença dEle? Foi para se revestir da sua presença? Então, meus irmãos, o que Deus está vendo em nós, né? Porque Deus, irmãos, Ele não é atraído pela aparência exterior. Não é a aparência exterior que atrai Deus. É o que a pessoa tem no coração. Deus vê a insensibilidade pela dureza e desobediência do coração doente e aprisionado pelo engano do pecado em uma pessoa morta espiritualmente que resiste sua obra em sua vida. Há quantas pessoas, irmãos, dizem: eu já tenho Deus na minha vida. Aí você vê, daqui a pouquinho ela solta um palavrão. Daqui a pouco ela está dando um trago. Daqui a pouco ela está fumando uma. Daqui a pouco ela está assim. Daqui a pouco... E onde é que está Deus na sua vida? Há uma insensibilidade e há uma dureza no coração, irmãos. Deus vê um coração enganoso e hipócrita, ou dissimulado, que não cumpre nem honra o que assume, sendo alguém sem ser confiável em sua palavra. Quantas pessoas, irmãos, será que nós somos confiáveis em nossa palavra? Você assumiu algo com alguém? Você assumiu algo diante de alguém? E alguém pode dizer: olha, aquela pessoa não é de palavra. Aquela pessoa, ela honra. Aquela pessoa, ela é íntegra, ela é verdadeira, porque ela honra. Um coração mentiroso e egoísta, que só se preocupa consigo mesmo. Deus vê os interesses pessoais como algo mais importante que a vida do seu próximo. Irmão, Deus vê o que é mais importante para mim, o que é mais importante para você. O que é mais importante para você? Deus vê. Eu quero usar aqui, irmãos, o exemplo de Jacó, Lia e Raquel. Você conhece essa história? Deixa eu te dizer. Jacó chegou na casa de Labão, seu tio, e o seu tio lhe perguntou: rapaz, por que tu estás comigo? Tu queres me servir, mas qual é o teu salário? Aí o que foi que Jacó disse? Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Então, eu quero usar essa metáfora. A Lia é a perfeita vontade de Deus para a vida de Jacó. E a Raquel é a vontade do homem. É os seus desejos, é a sua vontade, é o seu querer, é a sua atração, é a sua paixão. E então ele disse assim: olha, eu vou te servir 7 anos, Raquel. Quando passou os 7 anos, ele chegou lá com Labão e disse: olha, o tempo já passou, me dá minha mulher. Labão então fez o que? Uma festa de celebração do casamento e tudo. Irmão, como naquela época, não é como hoje, que você pegava na mão, você ficava ouvindo e falando, né, e até beijando.
naquela época era romance radical. Você só ia conhecer a moça, você só ia conhecer a pessoa quando era na noite da núpcia. Era assim que acontecia. Então a Bíblia diz que Labão levou o que? Lia para a tenda. Ok? E quando Jacó de manhã, olha só, a noite toda acontecendo, né? Só de manhã que ele vai descobrir que não é a paixão dele, não é o sonho dele, não é o desejo dele, não é o querer dele. Nós, irmãos, vivemos assim. Nós nos sacrificamos. Jacó sacrificou 7 anos pela sua paixão. E quando foi na hora, ele descobriu que não era aquilo que ele queria. E então, né, o sogro disse para ele: olha, aqui na nossa cultura, nós não damos a mais nova antes da mais velha. Se tu quiser, a mais nova agora é mais 7 anos. E lá vai Jacó de novo, mais 7 anos. Isso mostra, irmãos, o quanto nós somos capazes de nos sacrificar pelos nossos próprios desejos e interesses. Porque a nossa vontade é a vontade do homem. Mas a vontade de Deus está ali, mas você não quer a vontade de Deus. Sabe, irmão? Nós não queremos a vontade de Deus. Irmão, passou 7 anos, olha que história interessante. 7 anos, ninguém tem como foi o relacionamento deles durante esses 7 anos. Porque ele está focado em trabalhar mais 7 anos para ter a pessoa que ele queria. E não aquela pessoa que lhe deram. Percebe? E durante os 7 anos, Lia não gera, não tem nada. Quando completou mais os 7 anos, que consumou o relacionamento dele com Raquel, aí olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Está lá em Gênesis 29, 30 e 31. Você não precisa abrir, mas diz assim: Jacó amava Raquel e não Lia, e por isso a desprezou. Agora ele tem o que ele queria e a vontade de Deus ele despreza. E é o que nós fazemos. É o que cada pessoa faz. Porque não quer a vontade de Deus. Nós queremos o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer. E é assim que nós somos, irmão. Aí o que Deus fez? Já foram 14 anos, irmão. Ele está trabalhando mais 7 anos por Raquel. E aí, quando se completar os 7 anos por Raquel, já é 14 anos. Agora, olha o que começa a acontecer. Deus, porque ele desprezou Lia, Deus fez ela fecunda. E fez Raquel estéril. Fez ela estéril, irmão. Lia começou a gerar. Olha só. Lia deu Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Tina. 6 homens e uma mulher. 7 filhos. No decorrer, depois dos 14 anos. Depois dos 14 anos. Presta atenção, irmão. E a paixão dele não pode gerar. Irmão, que história para nos ensinar algumas lições. Que história para nos ensinar lições. Raquel teve apenas 2 filhos.
Não estou aqui falando das servas, que aconteceu outras coisas lá. Mas eu quero falar apenas das duas. A vontade do homem e a vontade de Deus. Raquel teve apenas o quê? Quantos filhos? Quem foram? José e Benjamim. E quando ela tem Benjamim, o que acontece? Morre no parto. Então preste bem atenção. O que isso nos ensina? Que sempre a nossa vontade vai nos trazer resultado negativo, vai trazer alguma consequência, alguma situação, irmãos, de perda. Por que, pastor, que o senhor está dizendo que a Lia é a vontade de Deus? Porque Lia nos deu. Jesus veio de qual tribo? Tribo de? Qual foi a tribo da onde Jesus veio? Tribo de Judá. Tribo de Judá. Então, Lia nos deu o Salvador, o Rei e Juiz. Jesus veio da Lia. Lia também nos dá, irmãos, o sacerdócio, nos dá o ministério levítico. Levi, filho de Lia. Foi deles que veio o quê? O ministério sacerdotal. Então você percebe a vontade de Deus? Porque o que Deus, Ele quer, é maior daquilo que você quer. Então preste bem atenção. Cuidado com a sua vontade. Cuidado com os seus interesses. Cuidado com os seus desejos. Irmão, porque eles podem terminar muito ruim para você. Imagina um rapaz que fica ciscando com um lado e outro atrás de moça. Se você tiver o privilégio de casar, e eu espero que case, cuidado, Deus pode te dar filhas que vão fazer a mesma coisa que você fez com as moças. Preste atenção. Cuidado com as suas atitudes, porque Deus vê. Deus vê. Deus vê o que está oculto, escondido e no profundo de cada alma humana, como um abismo sombrio. Daniel 2:22 diz: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A Bíblia diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo coração são totalmente dele. 2 Crônica 16:9. E Salmo 14:2 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Será que você entende realmente qual é a prioridade de Deus? Será que nós, irmãos, entendemos o que Deus quer como prioridade na nossa vida? Deus quer que Ele esteja em primeiro lugar na sua vida e na minha vida. E Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Irmão, Deus está com seus olhos em toda a terra, em todo lugar, em todo ambiente. E Deus está vendo o que está no coração de cada pessoa. Deus está vendo a armação, a dissimulação, conchavos das pessoas contra o seu próximo para manifestar a sua justiça e juízo. Irmão, nós temos aprendido e procurado trilhar um caminho que jamais venhamos cometer injustiça ou prejudicar a vida de alguém. Que jamais venhamos, irmãos, fazer algo que possa prejudicar o próximo. Por quê? Porque Deus está vendo. Porque Deus, Ele é fiel e justo. Ele julga e peleja com justiça. Então, qualquer que seja a atitude
da pessoa contra alguém, irmão, Deus está vendo, e a hora, Deus vai fazer, irmãos, o que tem que ser feito. Deus vai fazer. Nós queremos sempre a nossa vontade. Rejeitamos a vontade de Deus. Muitas vezes, irmão, nós estamos aqui, estou aqui nessa igreja, eu venho para essa igreja, não quero que ninguém me cobre, não quero que ninguém, cobre de mim compromisso, não quero ter compromisso com nada. Aí, irmão, de repente acontece algo, aí você quer ir para em outro lugar, e aí lá você já quer fazer tudo que você não fazia aqui. Como é que você, irmãos, não está sendo bênção aqui e quer ser bênção ali? Como é que você, irmão, não tem nenhum compromisso aqui e agora você quer dizer que você vai ter compromisso ali? Deus está vendo, irmão, que está no nosso coração. Você não vai enganar Deus. O que Deus quer? Deus quer a sinceridade. Deus quer que você seja verdadeiro. Deus quer que você seja íntegro. Deus quer que você tenha caráter de uma pessoa que honra o que você assume. É isso que Deus quer, irmão. Deus quer isso de nós. Que haja obediência no coração. É isso que Deus quer de nossa vida. Irmão, Deus estabeleceu Saul como rei. Ele foi estabelecido para ser um canal de bênção para a nação de Israel. Mas ele não quis ser obediente. E foi isso que nós lemos aqui nesse capítulo 16. Foi isso que nós mencionamos aqui. E por isso Deus o rejeitou. Você quer agradar a Deus? Você quer atrair Deus? Através da sua obediência. Através da sua humildade. Através da sua atitude de ser correto, de ser íntegro, de ser verdadeiro. Então por isso ele foi rejeitado. Saul foi rejeitado e ele perdeu o trono. E Deus buscou um homem que lhe agradasse. E a Bíblia diz que ele achou Davi, um homem segundo o seu coração. Cuidado com quem diz que não obedece a homens, só a Deus. Irmão, esse é um espírito de desobediência, orgulho e desonra. Afaste-se dessa pessoa. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que nós dizemos de nós mesmos. Cuidado. Porque Deus está, irmãos, não olhando a aparência. Deus está olhando o coração. Deus viu Davi sendo obediente, cuidando das ovelhas de seu pai, assumindo obrigações, um homem cumpridor de sua palavra e de compromisso, um jovem de caráter. Quantas pessoas, irmão, que não querem ser cobradas? Quantas pessoas que não querem assumir nenhum compromisso? Quantas pessoas que fazem promessa e não honram? Como quer que Deus lhe use e conte com a sua vida para os seus propósitos? Irmãos, eu quero que Deus conte comigo para os seus propósitos. Mas não é como eu quero. Eu tenho que me submeter às diretrizes, padrões e princípios de Deus. Porque Deus honra princípios. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado. Porque Deus procura pessoas que honram princípios. Por exemplo, obedecer pai e mãe. Filho, a Bíblia diz isso. Honra teu pai e tua mãe. Princípio. Obedecer a vossos pais. Princípio. Servo, obedecer a vosso Senhor. Princípio. Precisamos honrar os princípios. Há muitas pessoas que não seguem direção. Quer fazer o que quer, sem obedecer. Deus vê quem lhe agrada através da obediência e humildade, porque Ele é o Deus que vê. Segundo tópico, irmãos,
Deus vê a maldade do coração do homem. Em Gênesis, capítulo 6, verso 5. Sabe, irmão? Deus criou o homem e a Bíblia diz que após ele criar o homem e todas as coisas, a Bíblia diz, e viu Deus que era muito bom. Mas quando chega aqui em Gênesis 6, verso 5, a Bíblia diz que Deus viu a maldade no coração do homem. E então Deus resolveu dar cabo daquela geração. Deus resolveu, irmãos, terminar aquela geração. E Deus trouxe então o dilúvio. Porque Deus viu a maldade no coração daquela geração. Nós vemos, irmãos, a decepção de Deus com a sua obra-prima, sua criatura, o homem criado à sua imagem e semelhança. O que Deus está vendo em nós agora? O que Deus está vendo em mim? Será que Ele está vendo em mim um coração sincero, humilde, verdadeiro, transparente? Que mal você fez que não confessou, não se arrependeu e escondeu no seu coração? Deus está vendo, irmão. Deus está vendo quando você está sozinho, quando não tem ninguém. Deus vê, irmão. A Bíblia fala que por causa da inveja, Caim matou seu irmão. Mas Deus viu, quando Caim levou a sua oferta, e Deus não aceitou a oferta dele, a Bíblia diz, caiu seu semblante. E a Bíblia diz, Caim, por que caiu teu semblante? E Deus disse, se você proceder bem, serás aceito. Mas se procederes mal, o pecado está na tua porta. Qual é o procedimento, irmão, que nós estamos tendo, que está levando Deus a olhar para nós e dizer assim, epa, o perigo está batendo a porta. Deus sonda, Deus prova, Deus esquadrinha, Deus visita cada coração. O problema de cada pessoa é não ser transparente, verdadeiro, humilde em falar a verdade sobre seus erros ou pecado. E até mesmo perguntar o que precisa saber sobre o caráter de alguém. Por quem tem atração ou interesse. Muitos põem uma máscara de boa pessoa, mas Deus mostra quem é no coração. A Bíblia fala, irmão, no livro de 1 Reis 21, de 17 a 29, Deus fala sobre um homem chamado Nabote. Aqui, irmãos, era a casa do rei Acabe. E ao lado da casa dele tinha um jardim, né? Tinha um pomar, tinha uma propriedade, tinha uma vinha. E Acabe, o rei Acabe, marido de Jezabel, chegou com ele e disse assim, ó, me vende essa propriedade, está ligada a minha, né, o meu palácio. E eu vou te pagar o preço justo. E você compra uma melhor. Aí ele disse, como eu vou vender a herança dos meus pais? Olha só, irmão. Aquele homem, aquele rei foi para casa, chateado, aborrecido, não quis comer, não quis nada. E aí Jezabel, a mulher dele, chegou com ele. O que tu tem, homem? O que tu não quer comer? Eu fui atrás de comprar um terreno que está do lado do nosso palácio e a pessoa não quis vender. E ela perguntou, tu reinas realmente em Israel? Não te preocupa não, vou resolver. Ela chamou 2 pessoas para testemunhar falsamente contra Nabote. Chamou os anciãos para serem testemunhas, apedrejar aquele homem, irmão, apedrejar aquele homem. E ele morreu. Aí ela disse, o homem já está morto. Vai lá e toma posse, que a propriedade é tua. Está lá, irmão. 1 Reis 21, de 17 a 29. E quando ele desceu, Deus disse para o profeta Elias, Elias, olha, irmão, como Deus está vendo tudo. Elias, ele matou e desceu para tomar posse. Vai lá, Elias, e diz para ele o que vai acontecer com ele. E Elias disse, olha, Deus mandou dizer,
Ele vai exterminar a tua descendência. E aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles vão lamber o sangue de Jezabel. Deus vê. Irmãos, esse homem ficou tão agoniado, tão desesperado, ele ficou tão quebrantado, que esse homem, a Bíblia diz, ele se arrependeu, ele se humilhou, e ele passou a vestir saco de cinza, né? Saco de pano e cinza. Aí Deus disse, Elias, Deus chamou ele, Elias, tu viu que Acabe se humilha? Tu viu como ele está vestido? Tu está vendo, Elias? Irmãos, o que toca o coração de Deus é a verdadeira humildade, com obediência, pelo ato de se humilhar. A atitude correta do homem pode fazer Deus mudar de atitude em relação à sua vida e à sua história. Deus disse para Elias, visto que ele se humilha, visto que ele se arrependeu, visto que ele teve uma outra atitude, eu não vou cumprir isso nos seus dias, mas nos dias do seu filho. Aí eu estava pensando, meu Deus, por que tem muitos filhos passando por muitas situações? Porque seus pais fizeram besteira e eles estão colhendo as consequências dos atos dos seus pais. Deus levantou Jeú, general do seu exército. Você sabe, né, que Acabe foi guerrear contra o rei da Síria, junto com Josafá, e lá ele morreu na guerra. E ele saiu, o cavaleiro dele levou ele para fora da batalha, e ele caiu lá no carro, morreu, e a Bíblia diz que o sangue, os cães lamberam o sangue dele. Tudo que Elias falou se cumpriu. E depois Jeú, irmãos, exterminou a casa de Acabe, conforme Elias falou. Elias profetizou e Jeú cumpriu tudo aquilo que Elias havia profetizado. Então, irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se alguém cometer alguma injustiça com você, se alguém fizer alguma armação com você, irmão, entrega a Deus, porque Ele está vendo. E é Ele que vai fazer justiça, se você estiver correto. Não é ninguém não, irmão, é Deus. Quando, irmãos, os 3 reis magos chegaram em Jerusalém e anunciaram a Herodes, eles disseram assim, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. A Bíblia diz que Herodes e toda Jerusalém ficou apavorada, porque o homem ficou com medo de perder o poder, de perder o trono. E ele disse para os reis magos, ei, vocês vão lá, vejam onde ele está, depois vocês voltem e me digam que eu quero ir lá também adorar. Ele queria adorar o rei dos judeus? Não, ele queria matar, porque depois ele exterminou as crianças daquela região, diz a palavra de Deus. E Deus orientou aqueles homens a voltar e a ir por um outro caminho e não ir à presença de Herodes, porque Deus viu o que estava a intenção no coração de Herodes. Deus vê. Irmão, ultimamente temos ouvido e visto a maldade no coração de pessoas próximas, querer se apossar do alheio, como bens, recursos, a vida do outro ou alguém, e até a sua posição política ou social. Até mesmo entre membros da família, por causa da desobediência no coração, tem havido morte. Filhos têm matado seus pais e pais têm matado seus filhos. Irmão, o que nós temos visto? Nesse ano, só nesse início de ano,
Quantos pais já mataram seus filhos? E depois se mataram? E quantos filhos já não mataram seus pais? Para ficar com a herança, para tomar posse daquilo. Irmão, essa é a situação do mundo que nós estamos vivendo. Os planos malignos do ser humano têm lhe revelado como um ser animal selvagem, a caça de sua presa, porque recusa os planos do Criador, que lhe oferece um Salvador para mudar a sua história. Infelizmente. Tópico 3. Deus vê o coração usado pelo maligno como fruto da ignorância. Quando Jesus, irmãos, estava em uma certa situação, se não me falha a memória, lá em Cafarnaum, a Bíblia diz que 4 homens levavam um paralítico, irmãos, em um leito. E eles não podendo chegar até Jesus, eles subiram pelo parapeito e desceram com o homem na frente de Jesus. Olha só, irmãos. E Jesus, olhando aquele homem, a Bíblia diz: estão perdoados os teus pecados. E aqueles homens, escribas e fariseus, ouvindo o que Jesus falou, o que eles disseram? Esse está blasfemando. Porque só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus, olha, Jesus disse, Jesus conhecendo seus pensamentos, a Bíblia diz, Mateus 9,4: por que cogitais o mal no vosso coração? Irmão, quantas pessoas estão cogitando o mal no seu coração? Outro texto, após Jesus predizer sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que Pedro foi tomado pelo maligno. Jesus, ele predisse a sua morte e ressurreição. E aí Pedro, tomado pelo maligno, diz: ó Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, te preserva, Senhor, cuida de ti mesmo, Senhor, não permite, Senhor, que nada disso aconteça. O que foi que Jesus disse para Pedro? Reda, Satanás, porque você, olha o que Jesus diz: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Irmão, preste atenção no que eu quero lhe dizer agora. É muito importante ter amigos, e existe amigos e amigos. Existem amigos sinceros e verdadeiros. Existem amigos que você pode contar com ele. Mas existe também o amigo da... Existe o amigo da onça. É muito importante você ter alguém em quem você possa confiar. Mas acima de tudo, nós temos que confiar no Senhor. Temos que confiar em Deus. Temos que confiar na providência de Deus. Ok? Temos que confiar. Mas, irmão, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, preste atenção, você vai se decepcionar com alguém. E quando você se decepcionar com alguém, o diabo, o maligno, ele vai trabalhar no teu coração para que você não confie mais em ninguém. E até não queira ter relacionamento ou envolvimento com ninguém. Porque ninguém merece confiança. Alguém frustrou você. Alguém decepcionou você. Alguém em quem você depositou o teu coração. Em vez de depositar ele totalmente para Deus, você resolveu confiar em alguém que não foi correto, que não foi verdadeiro, que não foi íntegro, que não foi honesto. E comprometeu até você. O que você tem que fazer, meu irmão ou minha irmã? Você não vai mudar o coração dessa pessoa. Porque Deus só vai mudar o coração dela se ela deixar Deus mudar o coração dela. O que você pode fazer? Libere ela diante de Deus. Perdoe ela. E entregue ela nas mãos de Deus. Porque você não vai poder fazer nada. Você vai querer pegar uma arma e chegar lá e
Pronto, você desgraçou a minha vida, agora eu também desgraço a tua. Vai fazer justiça com as próprias mãos? Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. O problema humano é sua cegueira espiritual em razão de sua ignorância e orgulho, sem reconhecer sua miséria espiritual e disposto a obedecer. O ser humano se acha muito bom, ao ponto de pensar que não merece ser punido ou lançado no inferno por causa dos seus pecados e impureza. Deus vê o mal em cada alma que serve de alimento ao diabo para usar e aprisionar a sua vida, lhe separando do Criador. Não vemos como vê Deus pela falta de luz. Há quanto tempo, irmãos, eu não precisava usar óculos? Eu podia ler coisas bem distantes, em letras miúdas. Ao longo do tempo, nós vamos perdendo a visão. E a irmã Miriam, a gente estava conversando. Chega uma idade que parece que a gente tem um imã que vai atraindo tudo que é ruim. E começa a aparecer tudo que é ruim. Até um tempo atrás, meu genro está ali, ele não usava óculos. Hoje ele já chegou de óculos. Precisamos de luz. Porque sem luz, irmãos, nós estamos na escuridão. Vamos precisar de alguém para nos guiar, para nos direcionar. As pessoas vão perdendo a visão e a capacidade de enxergar, principalmente no plano espiritual. Irmão, há quanto tempo você diz que está servindo a Deus? E cadê a tua capacidade de ver no plano espiritual? Cadê a tua capacidade de dizer, eu tenho luz para discernir, isso aqui é a vontade de Deus, isso aqui é a minha vontade, isso aqui é a vontade do homem, isso aqui é a vontade de Deus. E você tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus. Quanto tempo, irmão, você está servindo a Deus e falta você luz espiritual? Então há muitas pessoas que além da luz física, né, a luz natural, que ela vai perdendo, parece que ela também vai perdendo a luz espiritual. E parece que ela vai entrando num túnel de escuridão. E tudo que a gente quer é ver a luz no final do túnel. E parece que agora nós chegamos a um estágio que estamos com falta de luz. A Bíblia diz, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se Deus é luz, por que eu não estou conseguindo ver no mundo espiritual? Por que eu não estou conseguindo ver aquilo que Deus está mostrando? O que está faltando? Obediência, humildade, compromisso com Deus, disposição de sacrificar a Deus, entrega total. Porque nós estamos sempre lutando. Nós estamos, irmãos, sempre uma corda nos puxa para cá e outra nos puxa para cá. E a gente está nessa luta. E quem é que vai vencer? Quem está vencendo na sua vida, irmão? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Quem está vencendo na sua vida? Quem está vencendo? Então a palavra de Deus nos diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se nós dissemos que amamos o nosso irmão, diz a palavra de Deus, 1 João capítulo 1, do verso 5 até o 10. Se dissemos que amamos o nosso irmão, né? Se nós dissemos que estamos na luz, que ama a Deus, mas odeia seu irmão, o que a Bíblia diz? Está em trevas. Ah, eu não quero nada com aquela pessoa, porque eu não quero compromisso com ela, porque ela me magoou. Onde é que está o perdão de Deus? Irmão, se você guardar mágoa no seu coração, daqui a pouco você vai estar doente. Daqui a pouco, irmão, sua vida vai estar travada.
Daqui a pouco, irmão, você não vai conseguir fluir dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Quero concluir. Deus quer usar a sua vida se você for obediente à sua palavra e à sua liderança e tiver humildade no seu coração. Quantos querem ser usados por Deus? Quantos querem realmente ser usados por Deus? Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Deus quer usar você. Enquanto sua vida expressar atitude de desobediência e soberba, Deus estará em seu caminho lhe resistindo. Deus estará em seu caminho lhe resistindo. Você quer um ano diferente? Você quer um ano especial? Você quer um ano vitorioso? Seja obediente e humilde, porque Deus vê. Deus está vendo. Fique de pé nesta noite. Precisamos de Deus. Precisamos do Senhor. Precisamos da graça do Senhor. Então, nesta noite, eu quero convidar você a curvar sua cabeça e refletir. O que está no seu coração agora? Como estão os seus compromissos com Deus? Como estão os seus planos? Deus faz parte dos seus planos? Ou Deus está fora dos seus planos? Curve a sua cabeça nesta noite. E eu quero que você reflita sobre o que nós estamos lhe apresentando. Deus é um Deus que vê. Não,